E ele garantiu a permanência do técnico Vitor Pereira caso o Flamengo não tenha sucesso no campeonato carioca. Exatamente, foi o que o Marcos Braz falou sobre o Vitor Pereira e nós vamos aqui analisar e vamos reagir nesse momento. Por isso eu gostaria que você já chegasse deixando seu like, se inscrevesse no canal, ative o sino das notificações para você receber sempre todas as notícias e informações do Mengão, tá bom? Crédito desse vídeo vou deixar ao canal SBT Esportes, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo e logo em seguida vamos ver o que o Marcos Braz falou sobre o Vitor Pereira. O treino para a imprensa e o Flavini, que estava lá, vai atualizar a gente sobre a preparação do rubro-negro para a decisão do Campeonato Carioca. Fala, Flavinho. Boa tarde, Fernanda, Venê, Pedrosa, boa tarde a todos. Hoje foi o segundo dia dos 9 que o Flamengo tem de treinamento antes do Fla-Flu, que começa a decidir o Campeonato Carioca. Logo cedo, Davi Luiz atendeu a imprensa e disse que não concorda com aqueles que afirmam que o Fluminense vem apresentando um futebol superior ao do Flamengo. Eu acho que quem analisa o favoritismo não somos nós, e sim as pessoas capacitadas para isso. Ou uma derrota e uma vitória. Sim, mas uma vitória de 7-0 diretamente. Mas com uma derrota também, que de 3-0 se eles não marcassem o pênalti. O zagueiro também disse que não concorda que o Flamengo não vem apresentando um bom futebol por enquanto nessa temporada. Os resultados não têm acontecido da melhor maneira ou talvez da forma que a gente gostaria. Mas a gente vem numa crescente muito boa e no entendimento muito mais profundo da nova filosofia de trabalho. O Davi Luiz concordou com a gente em um ponto. O Flamengo chega pressionado para essa decisão depois de perder 4 oportunidades de levantar um troféu esse ano. Acho que a pressão sempre existe, mas é claro que depois de perder alguns títulos, a gente vem com aquela ansiedade e com a vontade de querer conquistar o primeiro título do ano. O esquema com 3 zagueiros, adotado pelo Vitor Pereira nos últimos jogos, recebeu força do Davi Luiz. Qual foi a última vez que o Brasil foi campeão do mundo? 2002? Eu acho que eram 3 zagueiros, né? Mas para mim não é só o sistema em si que se começa o jogo. Hoje em dia se constrói a 3 com o lateral, se constrói a 3 com o volante. A análise do sistema, eu acho que hoje os times devem estar prontos para enfrentar qualquer tipo de cenário. Pessoal, o Flamengo folga neste domingo e retoma as atividades segunda-feira, dando sequência à preparação para encarar o Fluminense, jogo que acontece no outro sábado, dia 1º de abril, jogo às 8h30 da noite no Maracanã. É com você, Fernanda. Valeu, Flavinho, tão competente. Um beijo pra você. Lucas Pedrosa, Venê Casagrande, boa tarde. Boa tarde, O que você muito tá boa rindo, tarde. Pedrosa? Eu quero saber que você tá tão bem. Ô, Fernanda, me admira o Davi Luiz, que jogou na Europa, em grandes clubes, Benfica, Chelsea, Arsenal, jogou na seleção brasileira. Ele citar um exemplo de 20 anos atrás. A gente está em 2023, não em 2002. Em 2002 tinha a formação com 3 zagueiros, o Lúcio, o Edmilson e o Roque Júnior. Mas, cara, isso não pode ser parâmetro para o Flamengo de 2023. Era outra realidade. O Davi Luiz, se tu tiver o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo e o Rivaldo no teu time, aí tu começa a usar esses exemplos, aí tu começa a falar que deu certo. Falar que uma seleção que foi campeã do mundo deu certo e você usar isso como justificativa para que a gente aceite que o Flamengo tá jogando com 3 zagueiros e tá jogando muito, pô, desculpa, tá totalmente errado. O Flamengo deve na temporada, isso não quer dizer que não vai dar certo. Eu acho que pode dar certo, só que você precisa de tempo para trabalhar. Talvez nesses 15 dias o Vitor Pereira tenha conseguido trabalhar os 3 zagueiros. Até aqui é um problema do Flamengo. Até aqui o Flamengo continua vulnerável. Não à toa, repito, o Vasco jogou melhor e teve mais oportunidades do que o próprio Flamengo na partida. Inclusive tem sido problema por causa do Davi Luiz também. Porque o Davi Luiz não tem feito uma boa temporada. Ele precisa fazer uma meia-culpa, uma autoavaliação e entender o seguinte, beleza, se ele apoia de fato os 3 zagueiros, e pra mim isso aí é um discurso muito demagogo também, né? Porque eu não acredito que o Davi Luiz ia chegar ali, não, Vitor Pereira, eu sou totalmente contra, pra mim bota 2 zagueiros. É discurso demagogo. Porque a gente sabe que muitos jogadores não falam aquilo que eles pensam nas entrevistas. Até para não entrar numa rota de colisão. Mas ele deveria fazer uma meia-culpa. Porque o Davi Luiz, se o esquema com 3 zagueiros não tá dando certo, é porque ele também não tá dando conta. Ele tem que dar graças a Deus ao Fabrício Bruno, que é um monstro, né, defensivamente, na velocidade, na recomposição e muitas vezes cobre alguns erros do próprio Davi Luiz. Ai, gente, engasguei com a minha própria saliva. Gente. Ai, gente, tá vendo? Eu ia falar de 3 zagueiros, Deus falou, não fala. Aí me botou pra engasgar. Ó, ele poderia até defender o esquema de 3 zagueiros,
E eu sou muito apaixonada pelo Penta e pela aquela Copa do Mundo, e até por aquela seleção, mas e na época ficou muita moda no Brasil, e no futebol mundial até, o esquema de 3 zagueiros, porque é natural, uma seleção vitoriosa, ela vai começar a ser modelo. Mas 3 zagueiros no Brasil, e a gente comenta muito isso aqui no programa, Pedrosa, você é um cara muito tático, 3 zagueiros no Brasil é um esquema que ele precisa de muito tempo sendo treinado por uma mesma equipe ali, com os mesmos personagens, para ele se consolidar. Porque não é fácil jogar, e eu digo assim, para as peças em jogo, para os jogadores, eles estarem ali estruturados taticamente, tem que ter muito treino. Eu lembrei de outra coisa aqui, eu citei o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo. Tinha Cafu e Roberto Carlos nas pontas. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira. Pelo menos, na minha opinião, os melhores laterais que eu vi jogar. Eu tenho 33 anos, foram os melhores laterais. São 2 dos melhores da história, se não os melhores da história. Durante anos. Eles revolucionaram a posição justamente porque eles conseguem atacar e defender na mesma medida. O Roberto Carlos é até um pouco mais melhor do que o Cafu ofensivamente, mas o Cafu era um monstro defensivamente. Então, 3 zagueiros porque eles conseguiam fazer a recomposição muito bem. Não é o caso do Flamengo, que nem lateral direito o Flamengo não tem ainda. É verdade. Ninguém sabe quem vai jogar lateral direito. É verdade, então, assim, o problema não é ele defender os 3 zagueiros. E usar esse argumento tá de isso aí, ele poderia usar um outro exercício para fazer as pessoas refletirem, né? Sim, e até usar, olha, o treinador quer e nós estamos na filosofia do treinador. De boa. Ponto. Não é uma escolha minha, né? Mas o treinador quer. Vamos lá na enquete? Sabe qual deveria ser o discurso padrão? Qual? Padrão. Vitor Pereira é o treinador, a gente respeita a decisão dele e vamos buscar fazer o melhor possível dentro de campo. Pronto. Eu vou dizer, eu não concordo com você, porque eu gosto de jogador que fala fora da caixa. Me irrita muito entrevistar um jogador e ele responder sempre as mesmas coisas. E a gente sabe que isso é o natural. Mas então eu não acho que ele deveria falar assim, porque esse é o padrão e a gente não aguenta mais ver isso. Tudo bem, mas eu gosto quando o jogador fala coisas diferentes. Se quiser me enganar, me dá uma bala Juquinha, pô. Agora também, eu achei o argumento fraco. Ele chutou a caixa. Ficou fora da caixa, não. Ele chutou a caixa. Vamos lá na enquete, mas eu também achei o argumento fraco. Coloca aí, Davi Luiz elogiou o esquema de 3 zagueiros do Flamengo. Você concorda? @SBT Rio, segue a gente lá, faz o seu, vota lá. Eu quero saber a sua opinião. Sim, eu concordo, 10%, não, por hora, com 89%, por enquanto a galera não gostando. E vou dizer, eu acho que de 10 brasileiros, 9 não gostam do esquema de 3 zagueiros. Mesmo a gente tendo boas recordações para quem acompanhou aquela Copa, mesmo a gente tendo boas recordações de um esquema tático como esse, mas ninguém é nem doido de ficar comparando com aquela Copa do Mundo, né? Se você tiver na seleção, ok. Vamos lembrar? Então vamos fazer o seguinte, um outro exercício aqui. Vamos tentar lembrar, e você de casa pode ajudar. Hashtag SBT Esportivo. Lembra a gente lá. Nos últimos 15 anos, qual time no Brasil que foi muito vitorioso, que escolhia usar 3 zagueiros? O São Paulo tinha 3 zagueiros, não? São Paulo, em algum momento. Em alguns momentos. Em algum momento. Eu não vou lembrar agora de cabeça quem, mas era Miranda, se eu não me engano, Alex Silva e tinha o André Dias. Se eu não me engano, eu posso estar errado, tá, gente? Porque isso também faz muito tempo. Eu não lembro de cabeça. A galera vai ajudar, mas o povo Alex sabe Silva tudo. era Alex Silva, Miranda, Lugano. Tinha o Lugano. E em alguns outros momentos também os zagueiros mudaram. Lembrem outro time. Mas assim, a gente tá falando de 3 zagueiros de altíssimo nível também. Sim. Que era um time que tinha Júnior na esquerda, tinha Cicinho na direita. E o mais importante, um São Paulo de 15 anos atrás, né? 15 anos. 15 anos. Era uma época em que o calendário era diferente, então esse discurso do elenco não era tão forte. O forte era você ter um time. Sim. E aí, com isso, o que era muito normal no futebol brasileiro? Você ter um time forte e ele não mudava, lembra? Hoje em dia, a gente vê um Flamengo que no ano passado, pela primeira vez que eu me lembro na história, escolheu para uma competição um time, para outra competição outro time. E tinham 2 times bons, né? Mas que ele optava em não ter um único time. Ele tinha um elenco e por isso ele usava um em cada competição por conta do calendário brasileiro. Isso foi uma forma um recurso que os times vão arrumando durante esses anos de tanto reclamar do calendário. O calendário não muda, então vamos fazer do nosso jeito.
Agora, você tem um Flamengo hoje, Vene, inconstante por vários motivos. Porque ainda está se formando com o Vitor Pereira, porque é um que se machuca, e aí tem um problema na lateral direita. Você consegue escalar o Flamengo hoje? Eu não consigo escalar e eu ia até dizer isso. Um outro problema que atrapalha muito a vida do Vitor Pereira quando ele tenta botar esse esquema de 3 zagueiros é o seguinte, que a cada hora é um trio diferente. E outra, às vezes ele nem coloca 3 zagueiros de ofício, às vezes ele coloca o Thiago Maia. Improvisado. Então isso atrapalha muito. E na minha opinião, ele quer botar 3 zagueiros. O melhor jogador, o melhor zagueiro que atua pelo lado esquerdo é o Léo Pereira no elenco. E ele não coloca o Léo Pereira em alguns momentos. Então, além de dificultar a vida dos jogadores nesse esquema de 3 zagueiros, porque eles precisam entender, ainda tem isso, o entrosamento. Porque quando ele muda muito esse trio, como que eles vão se entrosar? Tem um ponto também, taticamente falando, que dava até para entender quando ele usa o Thiago Maia como zagueiro esquerdo, que sem a bola o Flamengo se defenderia com 3 zagueiros e com a bola o Thiago Maia voltaria para a posição de volante. Mas eu não vejo isso acontecendo. O Thiago Maia está jogando de terceiro zagueiro do lado esquerdo e de terceiro zagueiro mesmo. Eu não vejo isso acontecendo no Flamengo. Aí eu até entenderia por uma variação dentro do jogo. E assim, gente, eu não tô nem criticando, eu nem acho que tá indo muito mal, não. Mas também não tá perfeito. Também não tá bom pra você sair em defesa e falar que tá maravilhoso. Porque não tá. E comparando com a seleção... Não dá. Não dá. Sabe quem vai fazer esse esquema? Só pra finalizar, quem pode fazer esse esquema aí no lugar do Thiago Maia? O Felipe Luiz. Porque hoje, nesse esquema, o Felipe Luiz não tem vaga. Como ala, esquece. É verdade. Ele nem físico tem mais isso. Ô, Vene, e o Bruno Henrique, tem uma previsão de retorno já pra ele? Não tem. Eu fiz essa pergunta a uma pessoa do Flamengo ontem. Eles não querem estabelecer prazo de retorno, até para não criar uma expectativa muito grande. Mas, de fato, eles tentam deixar o Bruno Henrique pronto para a estreia no Campeonato Brasileiro. Se vai conseguir ou não é uma outra história, porque eles não querem botar uma esperança muito grande no próprio Bruno Henrique e também nos torcedores. E eu acho que vai depender muito mais do Bruno Henrique nesse ponto de recuperação, porque ele já está recuperado, clinicamente ele está liberado, ele agora está fazendo trabalhos físicos. E outra, também tem a parte psicológica, né? Muito. Que isso foi ressaltado pela pessoa do Flamengo, porque ele tem que se sentir seguro para ir a campo. E depois de um tanto tempo assim com inatividade, recuperando, é normal ter insegurança. Claro. Às vezes o cara já tá 100% clinicamente e até fisicamente também, né? Mas ele tá inseguro. O Rodrigo Caio é um bom exemplo, que ele ficou clinicamente bem durante um bom período, demorou a voltar porque ele não estava se sentindo confiante. É normal demais. A permanência do Vitor Pereira depende do resultado aí da final do Campeonato Carioca? O Vitor Pereira é o técnico do Flamengo. Está trabalhando aí, foi contratado para a temporada inteira. Faltam poucos dias para o encerramento da janela internacional e também o Flamengo tem que mandar a lista para a Conmebol da Libertadores. Vocês pretendem fazer mais alguma contratação além do Gerson e desse pré-contrato com o Rossi? Não, a gente está trabalhando para isso. O último dia dessa janela, dia 3, né, antes que feche aí sim para o meio do ano, a gente está vendo algumas possibilidades. Agora a gente vai contratar quem a gente entenda que possa resolver alguns problemas nossos. O Braz, estão falando muito dos nomes do Matheus Uribe e do Fabrício Dias, né? Fabrício Dias é invenção. Então, mas o Matheus Uribe procede. Interesse. E o Flamengo procura o quê? Lateral? Aliás, são bastantes nomes que aparecem assim. A gente não tem aqui como o hábito de ficar negando o jornalista, então a gente fica quieto. Mas tem 2 meses aí que, até por situação que os resultados não vêm, que se falam, se especulam muitos nomes que jamais foram pensados aqui dentro. Mas como é que está essa situação do Matheus? Você falou que procede, então... É um desejo do Flamengo, não é fácil, por mais que ele tenha um contrato até o meio do ano, mas existem outros clubes europeus e o Flamengo vem tentando ajustar com o empresário, com as pessoas envolvidas, para que a gente possa conseguir esse jogador para ajudar a gente aí durante 3 anos, 4. O Brasil Papa chegou a falar aqui rapidamente sobre posição. A gente viu toda a tentativa de Ângelo, enfim, a gente sabe que é um estilo de jogador que o Vitor Pereira gosta muito. A prioridade seria um jogador mais ou menos assim, de velocidade pela ponta? Sim, o Vitor, desde o começo, ele conversou com a gente, ainda antes de estar oficialmente aqui dentro, uma semana antes, 10 dias antes.
A gente conversou do elenco, conversou de tudo. Ele falou e perguntou qual era a possibilidade de contratar 1 ou 2 jogadores. A gente ainda, infelizmente, a gente não conseguiu entregar esses jogadores para ele, mesmo com a contratação do Ayrton Lucas, que as pessoas, eu acho que esquecem que o Ayrton Lucas só estava só emprestado. A gente conseguiu fazer a contratação dele, do Gerson, que era, eu acho que era um desejo de todos, também passou pelas decisões do Vitor Pereira. Enfim, a gente está tentando aí para fazer as entregas aí que a gente ainda não conseguiu fazer. Mais uma aqui, Braz. Então, sobre os jogadores que estão em final de contrato, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Davi Luiz, vocês já estão conversando, já que a partir do meio do ano eles já podem assinar pré-contrato com outro clube? Como é que está isso? Para renovação? Mas isso aí na hora certa a gente vai começar a tratar desse assunto. A gente não tem nenhum desconforto, os jogadores não têm absolutamente nenhum desconforto em relação a isso aí. Para que tiver um momento mais tranquilo, um momento mais propício, a gente vai chegar, vai sentar e vai resolver. A gente nunca teve nenhum tipo de problema. Eu acho que, pelo menos nesses 4 anos aí, eu acho que a gente não perdeu nenhum jogador porque a gente queria renovar e deixou de renovar. Os jogadores que saíram que era uma decisão técnica, uma decisão que a gente não iria renovar. Então a gente não tem esse medo. Mas lógico, na hora propícia, quando estiver mais tranquilo, as coisas estiverem mais acomodadas, a gente vai fazer o que tem que fazer. Então tá aí, nação, tá aí os comentários aí do Marcos Braz falando sobre as possíveis contratações do Flamengo. Vamos ficar de olho, assim que a gente tiver mais notícias do Megão, a gente vai trazendo pra vocês. Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.